Bom dia. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com a Lei 6.830. Como eu disse na aula anterior, ela dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O artigo 1º vai nos dizer o seguinte: a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ela serve para qualquer dessas dívidas ativas, da União, dívida ativa do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios e das respectivas autarquias. Será regida por essa lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Então, quem pode usar essa lei para a cobrança judicial da dívida ativa? Quem pode usar essa lei? Só quem pode ser autor, não é? Ou exequente para cobrar a dívida ativa é só a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias. Ninguém mais é legitimado para invocar essa lei na cobrança de algum crédito. Então, quem é o sujeito ativo da cobrança judicial de que trata a Lei 6.830? Só a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E as respectivas autarquias, ou seja, autarquias da União, autarquias do Estado, autarquias do Distrito Federal, autarquia dos municípios. São essas, portanto, que podem utilizar-se dessa lei. O artigo 1º, ele termina falando que aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. O que significa dizer, nas omissões desta lei, relativamente ao processo de execução, aplica-se o Código de Processo Civil. Mas, entre o Código de Processo Civil e esta lei, prevalece o que está disposto nessa lei, pelo princípio da especialidade. Só aquilo que não estiver disposto nessa lei é que nós iremos invocar o Código de Processo Civil. Então, as regras da execução lá contidas no Código de Processo Civil aplicam-se nessa cobrança judicial da dívida ativa apenas subsidiariamente, não é? Ou seja, naquilo que esta lei for omissa. Muito bem. Então, o artigo 2º ele vai dizer, constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. A certidão de dívida ativa normalmente se refere a questões tributárias, mas também ela pode se referir a questões não tributárias. Tá? Por exemplo, lá o Tribunal de Contas pega e rejeita as contas lá do prefeito, do governador, tal, ou de qualquer entidade, né, que tenha que prestar contas perante o Tribunal de Contas, e daí aquele crédito decorrente dos débitos reconhecidos, não é, pelo Tribunal de Contas, também pode ser objeto de dívida ativa. Então, a dívida ativa ela pode ser tanto tributária como não tributária. O que nos interessa hoje é mais a questão da dívida ativa tributária. O parágrafo 1º, então, vai dizer qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, ou seja, crédito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias, qualquer valor poderá ser considerado dívida ativa da Fazenda Pública.
E a dívida ativa, como nós dissemos, compreende a tributária e a não tributária, abrangendo a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos, tanto previstos em lei como previstos em contrato. Bem, mas, em primeiro lugar, nós temos que ver o que é a certidão da dívida ativa. A certidão da dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Vocês já aprenderam que existe uma distinção entre títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Os títulos executivos judiciais é aqueles que decorrem de um prévio processo de conhecimento, não é? Então, tem lá um acidente de trânsito, as pessoas estão discutindo quem é que tem culpa, e daí precisa, então, um processo para o juiz dizer, através de uma sentença, quem é que tem culpa. Porque houve uma resistência por parte de uma das partes. O proprietário do veículo X diz que o proprietário do veículo Y foi o culpado. O proprietário do veículo Y diz ao contrário, não, que o culpado foi o proprietário do veículo X. Então, havendo ali um conflito de interesses, há necessidade da chamada composição da lide, e a composição da lide requer, portanto, uma sentença para dizer se é o dono do veículo X ou o dono do veículo Y que tem razão. E daí esta sentença condenando X ou Y, ela se constitui um título executivo judicial. Então, a sentença é um título executivo judicial, aquela sentença que reconhece que A ou B é quem tem razão. Também pode ser uma sentença judicial, é uma decisão judicial que homologue um acordo que as partes façam durante o processo, ou que o réu reconheça que o autor efetivamente tem razão. Bem, então, essas são questões que, havendo um conflito de interesses, são levadas a julgamento. No título executivo extrajudicial, não precisa esse processo anterior, porque há um reconhecimento por parte do réu de que ele deve. Voltando ao exemplo deste acidente de trânsito, envolvendo o proprietário do veículo X e o proprietário do veículo Y. O proprietário do veículo X diz que o proprietário do veículo Y é o culpado, e esse proprietário do veículo Y pega e realmente reconhece que é culpado, e daí assina lá uma nota promissória relativamente àquele valor. Olha, então aí não houve conflito de interesses. Essa nota promissória, não precisa o proprietário do veículo X propor uma ação contra o proprietário do veículo Y para que o juiz o condene a pagar determinada quantia. O proprietário do veículo Y já reconheceu, e tanto que assinou uma nota promissória, assinou um cheque, e aí este cheque, essa nota promissória, que se constitui uma das espécies do título executivo extrajudicial. E daí não precisa uma sentença anterior. A própria assinatura da nota promissória já reconhece, já praticamente vale como uma sentença condenatória em relação àquele que assinou o cheque ou assinou a nota promissória. Bom, então, normalmente, o título executivo extrajudicial, ele é criado bilateralmente, ou seja,
pelo reconhecimento do devedor de que deve aquela importância a alguém. Os títulos executivos extrajudiciais, vocês provavelmente já estudaram, né? Estão enumerados lá no artigo 784 do Código de Processo Civil, que vai dizer: são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, o cheque, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, né, naturalmente reconhecendo o débito, documento particular também assinado pelo devedor e por duas testemunhas, um instrumento de transação, mas daí referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliação, ou mediador credenciado pelo tribunal. Esses são extrajudiciais, porque se a transação for homologada pelo juiz, aí é título executivo judicial. Bem, e daí vai falando em outros títulos, até que lá no inciso 9 vai falar a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Então, a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Definido lá no artigo 784, inciso 9. Mas é um título executivo extrajudicial um pouco diferente, porque eu disse que os títulos executivos extrajudiciais, eles reconhecem, o devedor reconhece que deve, ele é formado, então, bilateralmente. O único título executivo extrajudicial que pode ser formado unilateralmente é a certidão da dívida ativa. Ou seja, o contribuinte lá, o devedor, pode dizer: eu não devo. Então, ele não vai concordar com aquele débito. Mas, mesmo assim, pode ser formado o título executivo extrajudicial. Por exemplo, a pessoa foi notificada lá num determinado lançamento de imposto de renda, ela impugnou o lançamento dizendo: eu não devo. Mas aquela sua impugnação, né, através do processo administrativo tributário, ela foi rejeitada. E com a rejeição da sua impugnação, cria-se o título executivo extrajudicial. Então, aí o título executivo extrajudicial não é criado bilateralmente, ou seja, o devedor não reconhece o débito. Ele é criado unilateralmente. Mesmo o devedor não reconhecendo o seu débito, pode aquele crédito tributário da fazenda ou das suas autarquias ser transformado em título executivo extrajudicial. Tanto que a certidão de dívida ativa, ele não é assinado pelo devedor, é assinado pelo credor. É como se eu quisesse cobrar alguma coisa de alguém, fazia uma nota promissória dizendo que alguém me deve, e eu, como credor, assinaria a nota promissória e valeria como título executivo extrajudicial. Não, quem tem que assinar reconhecendo que deve é o devedor, não é? Não o credor dizendo que o devedor deve. Mas muito bem, essa é uma exceção. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial assinada pelo credor. Ela é assinada normalmente lá pelo representante da fazenda, lá da coordenadoria federal, estadual, municipal ou das suas autarquias. Então tem essa peculiaridade.
Mas nem sempre a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial criado unilateralmente. Às vezes também ele pode ser criado bilateralmente. Vamos imaginar, agora na fase do imposto de renda, aí que foi prorrogado o prazo, né? Termina esse mês agora, eu vou lá e declaro que eu devo um determinado valor de imposto de renda. Daí, declaro lá que eu devo, mas não pago. Bem, aí vai se transformar também em dívida ativa, mas daí de uma maneira bilateral, porque eu, na minha declaração de imposto de renda, reconheci que devo. Então, o importante é nós fixarmos que a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial que pode ser criado unilateralmente, ou seja, mesmo com a resistência do devedor, ou pode ser criado bilateralmente quando o devedor reconhece que deve, mas não faz o pagamento daquele crédito tributário. Bem, nós vimos que quando há uma resistência do devedor, precisa primeiro o processo judicial, não é? Para o juiz definir quem tem razão. No caso do direito tributário, havendo essa resistência resistência do devedor, através da impugnação do lançamento, através de recursos administrativos, reclamações administrativas, a decisão administrativa lá do Conselho de Contribuintes já é suficiente, não precisa a decisão judicial, já é suficiente para que a Fazenda Pública ou suas autarquias emita a certidão de dívida ativa, que é um título executivo, repito, extrajudicial, que pode ser imediatamente executado, sem o prévio processo judicial. Isso não significa dizer que depois o contribuinte não possa vir discutir judicialmente. O que importa saber é que a Fazenda Pública pode entrar diretamente com a execução do crédito tributário que foi inscrito em dívida ativa. O parágrafo 3º do artigo 1º traz uma peculiaridade interessante. Ela vai dizer que a inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade daquele crédito, né? Porque a dívida tributária é ex lege, né? Depende da lei. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feito pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos do direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Bem, aqui vamos analisar a questão da suspensão da prescrição. Nós já estudamos que a cobrança do crédito tributário, ela prescreve em 5 anos. E o que suspende normalmente a prescrição, nós vamos estudar na sequência, é o despacho do juiz que determina a citação. Mas aqui está falando que a mera inscrição daquele débito, né, em dívida pública já vai
suspender a prescrição por 180 dias, ou seja, 6 meses, não é? Todavia, o entendimento é que essa suspensão da prescrição por 180 dias é só de dívida ativa não tributária. Por quê? Por que esse parágrafo terceiro não se aplica à certidão de dívida ativa tributária? Por quê? Porque esse parágrafo terceiro está numa lei, Lei 6.830, é uma lei ordinária. O artigo 146 da Constituição vai dizer, dentre outras coisas, que a prescrição relativamente a tributos deve ser regulamentada através de lei complementar. E, no caso, a Lei 6.830 não é uma lei complementar, é uma lei ordinária. Lei complementar tributária, que é aceita por todos, é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional também é uma lei ordinária, porém, como ele trata das matérias enumeradas no artigo 146 da Constituição, para as quais se exige lei complementar, o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar. Ele não é lei complementar, mas como é ele que dispõe sobre as matérias relacionadas com a lei complementar, previstas lá no artigo 146 da Constituição, ele foi considerado, então, como uma lei complementar. Então, o que significa dizer? Que relativamente à prescrição de questões tributárias, aplica-se o Código o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional não tem essa hipótese de suspensão de 180 dias da prescrição quando há a inscrição em dívida ativa daquele crédito tributário. Então, esse parágrafo terceiro não se aplica à certidão de dívida ativa tributária. Ele se aplica apenas à certidão de dívida ativa não tributária. Então, repetindo. Parágrafo terceiro. A inscrição é feita pelo órgão competente, suspenderá a prescrição para todos os efeitos do direito por 180 dias. Então, a suspensão da prescrição relativa à certidão de dívida ativa de 180 dias, de que trata esse parágrafo terceiro, refere-se apenas à dívida ativa não tributária. Não alcança a dívida ativa tributária. Então, não se aplica a dívida ativa para cobrar IPTU, dívida ativa para cobrar ICMS, dívida ativa para cobrar imposto de renda. Foi inscrito lá em dívida ativa. Suspende daí a prescrição por 180 dias? Não, se for questão tributária, não suspende. Só há essa suspensão em se tratando de dívida ativa não tributária. E não suspende por quê? Porque a prescrição de dívida ativa tributária tem que estar regulamentada por lei complementar. E a Lei 6.830 é uma lei ordinária, não é lei complementar. Tudo bem? Eu sei que às vezes tem uma certa dificuldade para fazer essa distinção, mas ela é realmente simples.
esse prazo de suspensão do parágrafo 3º de 180 dias da prescrição só se aplica à dívida ativa não tributária. Não se aplica à dívida ativa, não é, tributária. Por essa questão, já falei, porque a prescrição de dívida ativa tributária depende de lei complementar. O parágrafo 5º vai dizer o que deve constar do termo de inscrição de dívida ativa. Lembramos que a dívida ativa tributária é uma dívida ex lege, ou seja, depende de previsão legal. Então, a certidão de dívida ativa, ela tem que ter uma série de requisitos para que seja válida. Uma nota promissória, eu assino a nota promissória e não preciso explicar grande coisa relativamente à nota promissória. Só o fato de eu ter assinado a nota promissória, eu já reconheço o débito. Mas a certidão de dívida ativa, ela tem que conter vários elementos para ser válida. Então, ela vai dizer, parágrafo 5º, o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor, claro, os corresponsáveis, não é? Quem é o devedor e também quem é o responsável quando existem vários devedores, não é? Ou existe um devedor e existe também o responsável. E sempre que for conhecido o domicílio ou a residência de uns e de outros. Ou seja, ela vai colocar quem deve, quem tem que pagar aquela certidão de dívida ativa, não é? O devedor e também o responsável. Nós vamos estudar a questão da responsabilidade, não é? Que o responsável não é o contribuinte, mas a lei lhe atribui a condição de responsável. Muito bem. O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previsto em lei, né? Tem que citar qual é a lei que determina quais são os juros que devem ser cobrados, qual é a correção monetária que deve ser cobrada, a multa, etc. E esses encargos são previstos em lei ou podem ser previstos em contrato. Mas nem o contrato são certidão de dívida ativa não tributária, as que decorrem de contratos firmados com a administração pública. A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida. Por quê? Porque é uma dívida ex lege, ou seja, decorre da lei. Não basta dizer que a pessoa deve. Não, tem que dizer qual é a origem, qual é o fato gerador que ocasionou aquela dívida, a sua natureza pode ser uma dívida decorrente só do fato gerador ou da sonegação ou de uma fraude, e o fundamento legal, ou seja, tem que ter na certidão negativa qual é o fundamento legal, está baseado em que artigo, está baseado em que lei aquela dívida, está baseada em qual dispositivo, porque, repito, a dívida ativa, no caso tributária, decorre da lei. Então, na dívida ativa tem que ter tudo isso. Vocês vão ver, depois eu vou trazer uma certidão de dívida ativa, vocês vão olhar. Tem que constar ali a origem, tem que constar a natureza e o fundamento legal. Se não constar isso, a certidão de dívida ativa ela é inválida, ela é nula. Tem que ter esses elementos. Bem, e também tem que explicar, quando não é uma dívida ativa tributária, é uma dívida ativa que decorre de um contrato de
de obras, de prestação de serviço, aí tem que constar também esses elementos, a origem, a natureza e o fundamento contratual da dívida. Mas, o que, repito, o que nos interessa são dívidas ativas tributárias, que vai, então, exigir que conste lá na certidão de dívida ativa a origem, a natureza e o fundamento legal. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal, qual lei que vai tratar dessa atualização monetária, e dizendo também o termo inicial para o cálculo desta correção monetária. A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa. Então, tem lá um determinado livro de dívida ativa, aí vai constar a data em que foi feita essa inscrição, não é? O número da inscrição que consta lá no registro da dívida ativa. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o valor da dívida. Então, pode tudo começar, né? O lançamento pode começar com um auto de infração, e aí, lá no auto de infração, deve constar esses elementos, como se apurou o valor daquela dívida, ou então em um processo administrativo, ou seja, aonde foi apurado aquele valor original da dívida ativa. Muito bem, esses são os elementos que compõem o termo da inscrição da dívida ativa. Bem, daí a certidão da dívida ativa, a certidão de dívida ativa é uma cópia desse termo, não é? Então vai dizer o parágrafo 6º: a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos dos termos de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Ou seja, quem assina a certidão de dívida ativa é a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? É o chefe da repartição lá, aonde foi inscrito essa dívida ativa. Às vezes a dívida ativa tem alguns erros. Tem alguns erros. Por isso que o parágrafo 8º, ele vai dizer que até a decisão... que hoje em dia a execução fiscal, ela normalmente não tem decisão, porque a ação executiva, vocês já aprenderam, antigamente era um processo que tinha sentença. Hoje não. Hoje a execução ela tem o chamado contraditório rarefeito. Você entra com a execução, é feita a penhora, o devedor se manifesta sobre a penhora, pode impugnar o valor da penhora, etc. Em seguida, já é marcado o leilão e já é feito o leilão e já é arrematado o bem e o credor já fica satisfeito. Ou seja, não tem sentença, não tem recurso. Penhora, avaliação do bem e leilão. Não tem sentença. Professor, mas eu não posso discutir isso? Pode discutir através de uma ação autônoma separada que se chama de embargos do devedor. Mas aí é uma ação separada, né? Mas a execução propriamente dita não tem sentença. Existe, vamos olhar, algumas exceções quando nós tratarmos da possibilidade da exceção de pré-executividade que foi
tratada aqui foi reconhecida como aplicável nas execuções fiscais, não é? Então, aí, quando há a chamada exceção de pré-executividade, aí nós teremos uma decisão judicial, que pode até ser uma sentença. Mas, normalmente, não há sentença, não há recurso, não há defesa, não há, digamos, o contraditório. O contraditório, eu disse errado e feito, você vai discutir, por exemplo, o valor daquele bem que foi penhorado. Penhoraram de você um carro que vale 50 mil e avaliaram em 30, e daí você vai discutir, não, ele vale 50, porque daí se ele for para leilão por 30, pode ser arrematado por 15 e eu vou pagar uma dívida, digamos, de 15 mil com um veículo que vale 50. Bem, então aí pode-se discutir a questão da avaliação do bem, mas normalmente não. Normalmente a execução não tem defesa, na execução não tem sentença, na execução não tem recurso. Pode, repito, o devedor se defender através de embargos do devedor, que nós vamos estudar separado, e da exceção de pré-executividade. Mas eu estou falando tudo isso porque aqui o parágrafo 2º diz até a decisão de primeira instância. Não tem mais decisão. A certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ou executado a devolução do prazo para embargos. Mas então, o que significa dizer? Que proposta a execução, a certidão de dívida ativa, ela pode ser emendada, ela pode ser substituída. Porém, há uma súmula, a súmula 392 do STJ, que vai estabelecer alguns limites a essa substituição ou emenda. Então, essa súmula, vamos achar aqui a súmula 392. Onde é que está? Está aqui. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença, agora de embargos, não é a sentença da execução, né? Quando se tratar de correção de erro formal, não é erro material, erro formal. Constou um número X errado, houve um cálculo equivocado, alguma coisa que não mexe na natureza real da dívida. Então, quando se tratar de correção de erro, o erro pode ser erro de cálculo, erro da fundamentação legal, erro do número lá da inscrição da dívida ativa. Então, esse erro, retificando, ele pode ser tanto material, quando se trata do valor em si, não é? Como formal, quando apenas aspectos meramente de dados a respeito da certidão de dívida ativa. Mas diz em seguida, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Ou seja, a certidão de dívida ativa foi inscrita, decorre lá de uma inscrição do débito do seu Manuel da Silva. Aí, no decorrer do processo de execução, vai dizer, não, a dívida não é do Manuel da Silva, a dívida é do Pedro de Souza. Então eu vou modificar
dizendo que aquela dívida, então, é do Pedro de Souza. Ora, aí não pode modificar o nome do devedor. Por que não pode? Porque para que seja válida a certidão de dívida ativa, há necessidade de ser válido aquele lançamento. Se o lançamento é feito em relação a uma pessoa que é considerada devedor, e essa pessoa é notificada para se defender e poderá impugnar aquele lançamento. Então, o lançamento foi feito em nome do Manuel. Mas o Manuel não tem nada a ver com aquilo. Então o Manuel poderia impugnar, mas não impugnou, porque ele não tem nada a ver com aquilo. Aí é cobrada a ação executiva do Manuel e daí, na sequência, vai verificar que realmente o Manuel não era o devedor. Aí quer substituir, portanto, pelo Pedro. Não, mas o Pedro, para que a certidão de dívida ativa seja expedida em nome do Pedro, o Pedro tinha que ter o direito de, quando do lançamento, oferecer a impugnação àquele lançamento. Então, se a notificação foi feita em nome do Manuel, não poderá, mais tarde no processo de execução, ser mudada a certidão de dívida ativa para colocar no nome do Pedro. Se o Pedro não foi notificado lá da época do lançamento para ter oportunidade de impugnar aquele lançamento. Então, essa súmula 392 vai dizer: a certidão de dívida ativa pode ser modificada, sim, pode ser substituída. Todavia, não pode ser modificada em relação ao nome do devedor. Se foi constatado que o devedor não é aquela pessoa que consta na dívida ativa, a dívida ativa é nula e a execução é nula. O fisco tem que daí voltar a estaca zero, notificar o verdadeiro devedor para que ele tenha oportunidade de se defender administrativamente, e só daí depois que for rejeitada a sua impugnação, a sua defesa, haver a inscrição de dívida ativa em relação à pessoa correta, em relação àquele devedor, não é? Bem, então, não podemos esquecer dessa questão. É possível a substituição ou emenda da certidão de dívida ativa? Sim, mas não é possível a emenda para trocar o nome do devedor, correto? Nos termos, portanto, desta súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Tem um fato interessante. O parágrafo 9 vai dizer: o prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias será o estabelecido lá no artigo 144 da Lei 3.807 de 1960, que vai dizer: o direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas prescreverá para as instituições de previdência social em 30 anos. Então, a prescrição para essa cobrança seria de 30 anos. Depois veio uma outra lei, a lei ordinária do INSS, que estabeleceu um prazo de 10 anos. Bem, é o que diz esse dispositivo. Todavia, essa interpretação gramatical não tem mais sentido. Por quê? Porque a contribuição previdenciária, ela
hoje é considerada tributo. E se for considerada tributo, a prescrição e a decadência, como nós já falamos, depende de lei complementar. Como essa lei 3.807 é uma lei ordinária, e a nova lei orgânica do INSS também é uma lei ordinária, não vale esses prazos. Não vale mais o prazo de 30 anos, não vale mais o prazo de 10 anos. Por quê? Repito, se a contribuição previdenciária é considerada tributo, a prescrição tem que ser regulamentada através de lei ordinária, lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional. E assim, o prazo não é nem de 30 anos, nem de 10 anos, e sim de 5 anos. Aí a importância daquela classificação que nós falamos lá nas primeiras aulas, as hipóteses de tributos, não é que era ternária, impostos, taxas e contribuições, contribuição de melhoria. Aí, se continuasse essa classificação ternária, este prazo das contribuições previdenciárias seria mesmo o prazo regulado lá pela lei orgânica do INSS, que hoje é de 10 anos. Por quê? Porque a contribuição não era previdenciária, não era considerada tributo. Porém, com a nova classificação quaternária ou quinquenária, que nós dizemos impostos, taxas, contribuições, que se subdividem em contribuições de melhoria e as contribuições para fiscais, dentre as quais estão as contribuições previdenciárias e empréstimo compulsório. Bem, daí a classificação tributária alcança as contribuições previdenciárias e as contribuições previdenciárias são consideradas tributos e, sendo tributos, a prescrição e a decadência, mais uma vez falo, está regulada pelo Código Tributário Nacional. Então, tanto faz a quaternária e a quinquenária, porque a quinquenária ela só divide impostos, contribuições, taxas, contribuições sociais, contribuições para fiscais, não é? Empréstimos, empréstimos compulsórios. Então, tanto faz pela classificação quaternária como pela classificação quinquenária, a contribuição previdenciária hoje é considerada tributo e, portanto, esse parágrafo 9º do artigo parágrafo 9º, deixa eu conferir aqui, do artigo 2º, não tem mais razão de ser. Bem, então, por hoje, queria apenas iniciar a leitura da Lei 6.830 e, na sequência, nós vamos partir aí do artigo 3º da referida lei. Então, até a próxima aula.